Seja bem-vinda a mais uma aula do meu canal. Hoje nós vamos aprender a fazer esse pote de espantalho muito fofo com aquele vidro que você tem guardado aí na sua casa. Pode ser para você ou para dar de presente. Muito prazer, eu sou a Viviane Meyer, biscoiteira profissional há 18 anos, então pega o seu caderno e vamos lá para a aula. Pote limpo, meia bola de 70, cola de isopor, cola ali na tampa, deixa secar. Vou abrir uma massa marrom escuro, cortar e eu vou também fazer uma textura com esse rolinho de madeira. Mas se você não tem o rolinho, pode fazer só as marcações com a esteca mesmo, tá? Olha, fica bem bonito. Depois, uns 2 dedinhos, você vai cortando tiras, tá? 2 dedinhos, corta, tira. Essas tiras a gente vai colocar em volta do pote inteiro. Não precisa fazer exatamente do mesmo tamanho, tá? Você pode fazer um pouco mais fina, mais alta, menor. A pontinha a gente tira, faz esse retinho. E aí eu vou passar bastante cola com o pincel atrás, dessa maneira. Passa em todas as direções. Não precisa deixar excesso de cola, tá? Mas você precisa passar em toda a parte que tem o biscuit, você esfrega bem o pincel assim, com a cola, com as cores extra, e vai colocando em volta inteirinho do pote. E aí eu pego uma tira menor, corto no meio e vou fazer tiras menores, passar cola e colocar ali para juntar uma cerquinha na outra, tá? Dessa maneira assim. Com a estequinha eu vou fazer 2 marcações para fazer como se fosse o prego, né? Fita dupla face em volta dessa tampa de um dia para o outro, tá? Tem que deixar secar ali para secar bem a cola de isopor. Aí esse excesso eu corto. E aí ficou um buraquinho entre a cola, a bola de isopor e a tampa. Então eu faço uma tira de biscuit e coloco nesse buraquinho para não dar problema depois, tá? Então eu vou fazer, cobrir esse buraquinho e passar assim a esteca para deixar essa massa bem retinha, tá? Para não dar problema depois. Aí eu vou abrir uma massa laranja, 130 gramas, e vou cobrir essa tampa, tá? A massa você abre ela um pouco mais grossa, e aí vira, cola lantejoula, eu vou passar um pouco de cola lantejoula nessa ponta onde ficou ali a tampa ainda de metal, tá? E aí eu dobro para dentro esse excesso de massa, corto, assim, que tenha 1, 2 dedinhos que sobre, tá? Aí esse excesso eu vou cortar com a tesoura, tá? Vem cortando toda a volta, um dedinho ali já dá. E aí você dobra para dentro, também tem que deixar secar. Eu deixo uns 2, 3 dias secando essa tampa, tá? Antes a gente vai fazer a marcação, porque é uma tampa de abóbora. Então, você pega a esteca gravata e você vai fazer as marcações da abóbora. Sempre tirando as marcações, limpando, alisando, né? Para não ter marca de dedo, porque o nosso biscuit ele precisa um bom acabamento, tá? Faz esse movimento. Não aperta muito para não abrir muito a massa, porque dependendo da marca da massa, ela vai rachar. Aí fica mais complicado trabalhar, tá? E aí deixa secar. Eu tô fazendo aí o pé do espantalho, então tô usando 6 gramas. É uma bola achatadinha, faz 2 dessa. A mão, eu tô usando 2 gramas. Então, você achata, uma coxinha achatada. Pega a faquinha, vamos fazer a marcação do dedinho, puxa para cima e alonga um pouquinho ali o pulso, tá? Vira essa mãozinha para baixo, desse jeitinho assim, 2 mãozinhas assim, tá?
desse jeito, um de cada lado. Vou fazer a cabeça, 20 gramas de massa, a longa, a chata. E agora você vai fazer a marcação dos olhos, tá? Com o polegar você pode fazer esse movimento em cima da cabeça para fazer a marcação ali da área dos olhos. E como ele é um aplique chato, né? Eu coloco na mesa para dar esse reto atrás. Para fazer a calça, eu tô usando 30 gramas. Faz uma bolinha, estica e achata. A gente vai fazer esse rolinho, né? A calça e o corpo do espantalho. Então, eu achato um pouco, 6 centímetros mais ou menos, tá? Corta no meio ali para fazer a perninha. E aí, eu vou dar uma ajeitadinha nessa perninha, tá? Ajeita com o dedo, com a esteca. Tira as marcações da tesoura. A parte de baixo eu vou abrir também. Sempre dá uma ajeitadinha ali, tá? Porque a tesoura, ela deixa umas marcações, tá? Achata na mesa, aperta essa parte de cima, né? Alonga ali a parte da perninha. Com o boleador faz um buraquinho na perninha. E aí você vai puxar um pouquinho essa barra. Então, eu uso uma estequinha, não deu. eu uso uma estequinha para deixar um pouquinho mais fininha essa barra, tá? A barra da calça, puxa um pouquinho para deixar mais fininha e vem puxando assim para fazer esse desfiado da calça, tá? É melhor que a tua massa seja um pouquinho mais dura, porque daí ela dá um efeito melhor. Mas a minha ficou assim e ela fica um efeito bem bonitinho também, tá? É só puxar. Dá uma puxadinha, ela já fica esse rasgadinho da calça. Fica um efeito bem... que combina bastante com o espantalho. Aí eu venho com a faquinha fazendo as marcações. Essas marcações são importantes depois para elas ficarem sobressalentes quando a gente for fazer a sombra. Um pouquinho de massa, aperta, achata, corta esse círculo. Eu vou fazer o bolso, tá? Então, eu corto para deixar reto, dou uma viradinha, desse jeito assim. E aí, eu vou fazer 3 bolsos, tá? Um maior para colocar ali na frente. Com a faquinha também faço as marcações. E do lado, os bolsos menores, tá? Passa cola também, para não ter problema de sair. E essas marcações, elas ficam bonitas depois quando a gente faz o efeito de sombra com a luz branca, né? Excesso de cola também tem que tirar, tá? Passa cola no pé, coloca ali na calça, desse jeito. E aí, eu vou fazer o braço com 23 gramas de massa, alonga, faz um rolinho maior. E nessa, eu vejo ali mais ou menos, né, o tamanho que precisa. Nessas pontinhas eu também vou fazer que nem na calça, com o boleador. Abre ali um pouquinho, marca com a faquinha, onde a gente vai colocar a mãozinha. E aí, eu faço com a esteca também umas marquinhas depois. Cola, vou colocar essas mãozinhas. Elas ficam viradinhas para baixo assim, tá? Com a estequinha, eu vou fazer essas marcações no braço. Cola e vou colocar ali no corpo, tá? Aperta bem. E aí, você passa bastante cola para colar ali, ó, no espantalho. Esse pote, ele já tá seco de um dia para o outro, tá? Então, você precisa esperar secar as cerquinhas. E aí, eu coloco a cabeça também. Aperta bem, ó. Tem que estar uns 2 dedinhos da tampa, tá? Então, achata bem ele ali para dar, assim, mais ou menos 4 centímetros da borda, ok? Deixei secar de um dia para o outro. No outro dia, eu venho com o boleador e vou fazer o olhinho. Caso você queira usar o olho adesivo, aí na hora que você tá fazendo a cabeça, tem que fazer o olho adesivo. Mas eu não uso, então eu faço assim. Lápis, marquei ali a boca.
Passei um pó com a bochecha, né? Pra fazer essa bochecha rosada. E aí eu venho com a tinta, um pincel bem fininho, tinta aguada, e venho fazer essa boca do espantalho, tá? Aí esses detalhes você faz do jeito que você quiser. Vou fazer o cabelo, então o cabelo, eles são gotinhas que você faz com 0,5 e aí marca com a faquinha, tá? Passa cola lá naquela cabeça e vem colando toda a volta da cabeça. O problema é que eu achei que esse espantalho, esse modelinho, eu achei que ele ficou sem muito pescoço, sabe? Então, vocês vão ver depois que eu achei que ele ficou mais achatado. Você vem fazendo 2 camadas, uma por baixo, uma por cima, dá uma achatadinha, tá? Desse jeito assim. E aí eu venho com a faquinha e dou uma ajeitadinha lá atrás para ele ficar com bom acabamento, tá? Eu aperto assim para ele juntar bem. Com a tinta marrom, eu venho agora, que a tinta branca já tá seca, fazendo a segunda parte do olho. Pincel bem fininho, vou fazer essa parte do detalhe do olho também. Enquanto as coisas secam lá do olho, eu vou fazendo aqui, né? Então, eu tô fazendo 2 gotinhas para fazer o lenço. Então, faz uma gotinha, marca com a estequinha, aperta. O lenço estica, ele tem 2,5 gramas de massa. Então, eu vou fazer um triângulo com essa massa, tá? As pontinhas para colocar no pescoço e essa pontinha que fica ali, né, nessa parte do busto. Então, com o rolo eu estico um pouquinho, não muito, tá? Só para ficar um pouquinho mais parecido com o tecido. E eu faço umas dobraduras ali, sabe? Para ficar mesmo esse tecido que a gente coloca em volta do pescoço. Eu achei que ele ficou sem pescoço. Aí eu venho com a esteca, venho apertando esse lenço ali em volta, tá? De um lado e do outro, sempre passando cola em todas essas coisas que a gente coloca por cima, né? E eu venho com a estequinha fazendo algumas marcações, dou um movimento nesse tecido, né? E aí as pontinhas eu coloco ali atrás também, sempre passando cola, tá? E aí o narizinho é um triângulo bem pequenininho, que eu vou colocar ali. E aí, secou o marrom, eu venho com o preto. Então, enquanto tá molhado ali o olhinho, né, eu vou fazendo outras coisas. Faço a sobrancelha também. Vou deixar secar e vou fazer o corvo. Então, a cabeça tem 1,5, faço tipo um triângulo também, tá? E aí, o corpinho 0,5, faz uma bolinha, alonga um pouquinho. Achata também, e eu vou colar nessa cabeça. Depois eu venho com a asa, que é 0,2, e o pé é 0,1, tá? Esse pezinho é bem pequenininho, é uma bolinha com uma marcação da faquinha. E a asa, que eu já tinha falado, é 0,2. São coisas bem pequenininhas, tá? Faz esse movimento ali na massa de biscuit, você tem que repetir isso porque são 2 corvos, né? Um em cada braço, tá? E aí eu vou fazer uma franjinha nessa cabeça do corvo, uma bolinha bem pequenininha para fazer o bico, nem medi quanto que tem. E aí eu coloco a asinha. A asinha você dá o movimento que você quer, para cima, para baixo. Eu fiz ele assim. E aí eu coloco os pezinhos, eu monto ele antes de colocar lá no pote, tá? Porque se montar ali fica meio ruim. Então eu monto ele primeiro assim, segura com bastante cuidado, passa bastante cola ali, onde vai ter a aderência, e coloco ali no braço do meu espantalho. E eu tenho que fazer isso no outro corvo também, tá? Cuidado na hora de apertar para não desmanchar nada. Ó, o outro corvo eu já tinha deixado ali para colocar no bracinho, tá? Eu vou fazer a abóbora agora, 7 gramas de massa, um rolinho, e aí eu pego uma esteca gravata e vou fazer 2 marcações
dessa maneira. Vou fazer a folha, é bem pequenininho. E aí eu marco com a esteca gravata. Com a esteca faquinha faço marcações também nessa folha. Quanto de massa, Vivi? Eu não medi, porque eu gosto desse orgânico, sabe? Uma maior, uma menor. E aí eu pego uma tirinha de biscuit bem fininha e rodo ela assim para fazer aquela haste da abóbora, tá? Faz um buraquinho ali no começo da abóbora com a esteca agulha para você colocar as folhas. Então, passa cola, coloca as folhas, uma de cada lado. Eu gosto de dar esse movimento para cima também. Fica bem bonita na abóbora, né? Então, coloca ali e vira ela para cima, essa pontinha. Coloca essa haste e aí aperta com uma estequinha, né? E vou fazer essa pontinha do marrom. O quanto você quiser, eu também não medi, tá? Faz a marcação com a faquinha dessa haste marrom, passa cola e coloca ali naquela abóbora, tá? Então, assim, você vai fazer várias abóboras. Eu contei aqui mais ou menos umas 6. Maior, menor, grande, gordinha, magrinha, vai fazer assim, cola ali, né, em volta do pote inteiro. Eu fiz também flores com molde, umas folhas com molde, então vai decorando o pote do jeitinho que você quiser, tá? Eu nem gravei as flores porque é de molde, gente. Então, não tenho flor de molde, faz na mão. Eu já ensinei aqui no canal. Já secou, parte branca. Tô fazendo ali, né, a finalização do olho. Vou cortar o excesso da tampa. Cuidado, gente, nessa parte, porque o estilete, ele precisa ser pra lá e precisa ser devagar pra não cortar a tua mão, tá? Tira toda a parte do excesso, deixa a tampa bem bonita. E aí, com lenço umedecido, eu venho tirando o excesso, tá? Vou fazer a folha da tampa, 4,5. Faço uma bolinha, alongo, achato, dou já o formato ali da folha. Com a esteca gravata, eu vou fazer a marcação do meio. Eu vou fazer primeiro as marcações do lado. E aí, a marcação do meio com a esteca gravata, tá? Eu tenho que fazer 3 folhas dessa para colocar ali na tampa, tá? É desse mesmo jeito, com esse mesmo tamanho. Essa haste tem 3,5, então uma bolinha, alonga. E aí você vem modelando desse jeito assim, ó, apertando com o dedo para fazer esse movimento da haste. E aí com a esteca gravata faz as marcações, tá? Passa cola em tudo. Primeiro eu coloquei a tampa lá no pote. Passa cola em tudo e vamos montar aí essas folhas, né? Então, eu coloco assim, 3 folhas e a haste no meio. Não precisa, na tampa, fazer aquela voltinha, porque eu acho que como é um pote, ele acaba... A gente mexe muito na tampa, né? Então, esses detalhes pequenos eu preferi não fazer em cima da tampa, tá? Sempre virando a pontinha da folha para cima, coloca por último a haste. E aí eu vou fazer o chapéu dele com 3 gramas. É um marrom que eu peguei um monte de branco, coloquei um pouquinho de marrom, tá? Para fazer, mas você pega a massa que você tiver aí. E aí eu estico um pouquinho com o rolinho. Eu dou uma alisada com a esteca, agulha, e coloco cola e põe em cima do cabelo, tá? A cola virada para o cabelo. E aí, com a faquinha, eu venho empurrando esse chapéu para fazer um bom acabamento lá atrás, tá? E aí, eu vou puxar, que nem eu fiz na calça, para fazer esse efeito de rasgado, tá? No chapéu. E assim, a massa um pouquinho mais durinha, ela fica com efeito mais bonito, mas a minha ficou assim e tá tudo bem. Aí a outra parte do chapéu, 1,5. Eu primeiro
modelo um pouquinho na mão, depois eu venho com o rolinho, dou uma dobradinha nessas pontinhas e vou colar ali no chapéu, tá? Empurro um pouquinho e com a faquinha eu dou esse acabamento, aperto e também venho puxando essa parte do chapéu para ele ficar assim, tá? Eu vi que ficou um pouco maior ali, ó. Não pode encostar na tampa, né? Porque como é que vai abrir depois? Então, eu fui tirando e fui ajeitando. E aí, sim, passou uns dias tudo seco, eu venho com a tinta aguada, marrom bem clarinho, ponho bastante água e venho fazendo essa sombra. Se você não tiver o pó, né? Porque é bom fazer com o pó, pode fazer com a tinta. Uma tinta PVA. É uma tinta ali, ó, que eu peguei com bastante água, tá? É tipo quase um aquarelado, tá? Que você faz. Essa parte é extra, porque praticamente o pote já tá pronto. Você só precisa fazer o olho ali do corvo. E eu vim também fazendo uma sombra nesse chapéu, então é um marrom bem aguado, que eu vim com um pincel passando assim a tinta por cima. Depois a parte de luz, né, da parte branca, é um pouquinho de tinta branca e não usa água nessa parte. O pincel tem que estar seco, tira todo o excesso do branco na bandeja e depois vem passando só essa sujeirinha da tinta nessas marcas, tá? Então, em todo o pote eu vou fazer assim, sem água nessa parte. A água só entra no aquarelado, ok? Então, assim, na folha, na parte do pote, na parte das flores, em toda parte eu venho fazendo essa luz, como a gente chama, né? Então, vai esfregando assim o pincel. Ai, Vivi, não gostei do efeito. Passa um lenço umedecido, tira, deixa secar, faz de novo, tá? E aí, como eu falei, é extra. Não quero fazer essa parte. Tá tudo bem. Fica sem, ele fica bonito já. Então, a única coisa que eu não mostrei foi fazer o olhinho do corvo, que é com pinta-bolinha, mas o resto já tá tudo feito praticamente, terminado o nosso pote, tá? E aí, esses detalhes, eles dão diferença. Eu queria sempre ter um pote assim, eu acho muito chique, gente, ter um pote assim na cozinha. Ai, como é que faz para limpar? Você pode colocar um verniz fosco por cima, passar com pincel mesmo, mas eu não passei nada. E é assim, os detalhes, né, que a gente faz. Lá em cima eu fiz também um X com branco e com marrom escuro. E assim, os detalhes que você quiser, as bolinhas no lenço, os corvos, ai, com amor, né? Então, você pode passar o verniz, que daí você pode lavar com água. E ficou assim o nosso pote. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, me mostrem, vou amar. Vivi, o que a gente põe no pote? Não sei o que você quiser. Depois me conta o que você pôs no pote. E a gente se vê numa próxima aula. Até lá!